Hoje, aqui em Brasília, tempo nublado. Ontem a seleção fez o reconhecimento do gramado do Mané Garrincha e começou legal, estava um tempo nublado, essa coisa toda, mas de repente deu um pé d'água no final do treino e pra gente foi um perereco até chegar ao estacionamento. Eu e o Alexandre Ribeiro, cabeça, correndo com os equipamentos, e hoje parece que vai se repetir. Parece que tem previsão de chuva, não sei se para a hora do jogo. Tá um ventinho gelado, eu diria para você que está quase nevando, porque são 20 graus de temperatura para Brasília nessa época do ano, para o Brasil de uma maneira geral, né? Sobretudo aqui no Centro-Oeste, a coisa é bastante complicada. Mas a seleção brasileira vem com uma perspectiva positiva depois da vitória contra o Chile, querendo, né? A gente percebe uma certa ansiedade dos jogadores em conseguirem o resultado e, mais que isso, conseguirem trazer efetivamente a torcida para o lado. E isso só acontece quando, além do resultado, vem o espetáculo. A seleção, é bem verdade, eu estava ouvindo o comentário inicial de vocês, a seleção não tem empolgado. O Dorival subiu realmente o tom na entrevista coletiva de ontem e ele também mexeu no time, né? São 3 alterações, uma delas necessária, por conta da saída do Lucas Paquetá, que foi titular contra o Chile. O Lucas Paquetá está suspenso, então alguém teria que substituir e ele optou pelo Gerson. Outras mudanças, essas foram por opção dele, ele tirou o Danilo da ala direita, Danilo que, a bem da verdade, está jogando mais como um terceiro zagueiro, e tirou também o André. No lugar do Danilo vai estrear o Wanderson, e o Bruno Guimarães vai fazer o meio-campo, um meio-campo mais ofensivo, no lugar do André. O Bruno Guimarães, que é do Newcastle, o Gerson, todo mundo sabe, é do Flamengo, e o Wanderson, que começou no Rio Branco de Americana com o Sandro Hiroshi, lembra? Aquele que passou pelo São Paulo, jogou bem no São Paulo, aí foi acusado daquela questão de data de nascimento, essa coisa toda, ficou meio marcado por isso, até por isso evita dar entrevistas, mas começou lá com o Sandro Hiroshi, depois foi para o Grêmio, e aí foi para o futebol europeu, está fazendo um bom campeonato no Mônaco. Vamos colocar o campinho aí para o torcedor, para o amigo assinante, perceber essa formação da seleção brasileira. Apesar do gol sofrido contra o Chile, o Ederson está mantido. Na ala direita, o Wanderson, o Marquinhos, com a saída do Danilo, vai ser o capitão do time, Gabriel Magalhães e Abner. Abner, segundo jogo dele, em sequência como titular, estreou lá em Santiago. O meio-campo, eu já disse, Bruno Guimarães e Gerson, além de Rodrigo, que pode variar um pouco jogando mais à frente. Rafinha, Savinho e Igor Jesus. O Brasil tem um retrospecto muito positivo contra os chilenos, né? Eu disse já ontem, são 37 vitórias, os chilenos não, os peruanos, 37 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. O Presso lembrou aquela brincadeira lá do Igor Jesus, quando foi perguntado sobre como ele vê o Peru, e aí, claro, a imprensa peruana tentando motivar a sua seleção, dizendo que o pessoal está rindo por aqui, mas isso não passou de uma brincadeira, claro, é um outro sentido, eles não entenderam realmente o contexto. Essa é a seleção brasileira com essas 3 mudanças, e a gente vai ouvir agora